Olá pessoal, boa noite primeiramente. A gente vai começar hoje o nosso tema. Nós vamos falar então sobre esse assunto, demonologia. Eu já dei várias informações sobre esse assunto, é um assunto extremamente recorrente, que as pessoas pedem bastante para poder falar sobre este assunto, por N motivos, às vezes levados por curiosidade simplesmente, às vezes levados pelo desejo mesmo de aprender. A primeira questão que eu trago para vocês é que são duas referências aí sobre o assunto. A gente vai trabalhar esse assunto aí em algumas aulas aos poucos, É um assunto extremamente profundo que envolve bases filosóficas, que envolve também assuntos da ordem, obviamente, teológica. Esse livro do professor Felipe Aquino, uma recomendação, ele traz as 7 catequeses do Papa João Paulo II, que são os anjos. Certo? É um livro extremamente interessante, principalmente para entender a ação dos anjos. Haja visto que os demônios também são anjos, entretanto anjos decaídos. Em relação ao aspecto prático, a gente tem aí o livro do José Antônio Forteia, o Suma Demoníaca, o livro também, uma recomendação. José Antônio Forteia é um dos maiores exorcistas e tem um conhecimento teórico e também conhecimento prático extremamente importante, extremamente interessante. É importante a gente estudar esse assunto, não apenas esse assunto, mas outros, mais obviamente em relação à igreja, porque a fé e a razão precisam andar sempre unidas. E o conhecimento sobre o mundo espiritual, pensar isso, refletir sobre isso, estudar sobre isso, nos ajuda no aspecto de compreender melhor a própria realidade que nós estamos submetidos, do dia a dia, da luta espiritual pela qual passamos. Então, entender e estudar isso nos ajuda no âmbito de compreendermos melhor como se dá esses fenômenos na nossa vida diariamente. Por mais que as pessoas achem que o demônio só age através por possessão ou somente através de tentação, a gente tem outras maneiras, a gente vai abordar isso. A gente começa então agora falando mais sobre essas bases teóricas, certo? E a gente vai destrinchando esse assunto aos poucos. Sejam muito bem-vindos aí a essa nossa conversa. A primeira questão que a gente precisa entender aí é mesmo sobre essa questão da natureza. A gente sabe que Deus é puro espírito, certo? E Deus é uma trindade, como sabemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus se encarnou, homem, e temos também a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Os anjos são diferentes de nós, obviamente, estão em um tempo diferente. Essa é a primeira diferenciação que a gente precisa fazer aqui. Nós temos o Cronos, que é esse tempo que nós vivemos. Nós estamos no ano de 2022. Ano passado foi o ano de 2021. Temos dias, semanas, meses. Esse é o Cronos, esse tempo, que os cientistas atualmente se tratam, na verdade, de uma dimensão onde a nossa vida se desenvolve. Nós temos um tempo chamado de Evo, que é o tempo dos espíritos, onde estão aí os anjos, que é um tempo também diferente do nosso. E nós temos também a eternidade, onde está Deus. Essas questões são importantes da gente salientar, porque isso já nos coloca numa certa dificuldade, talvez, aí, de compreensão, porque fala de um outro tempo e uma outra realidade. Certo? Entretanto, a gente tem o estudo aí, as revelações dos santos, a gente tem os estudos, a tradição da igreja, que nos ajuda então a entender. Uma outra referência, não citada aqui do lado, é a Suma Teológica, o doutor Angélico São Tomás de Aquino, que nos traz também bastante conhecimento aí, sobre os anjos. E aí Deus cria então anjos e os homens no mesmo instante existencial. E aí já vai uma outra diferença do mundo que nós vemos para o mundo dos anjos. Os anjos são puro espírito, diferentemente do homem. Então, o homem tem corpo, o homem tem alma e o homem tem espírito. A gente tem corpo, que é essa matéria que nos compõe, isso aí é simples de entendermos o que se trata. A gente tem o nosso universo interior, digamos assim, a nossa alma, com as suas potências, imaginação, intelecto, memória,
né? E temos também, então, a consciência. Santa Teresa chamava de um entendimento, que é essa nossa capacidade de reconhecer determinados objetos, de sabermos sobre a realidade e sabermos que sabemos a realidade. Os anjos são, assim como nós, criaturas pessoais, apesar de serem criaturas puramente espirituais. A força dos anjos é imensamente maior do que a nossa. Os anjos poderiam, se quisessem, destruir a terra com uma facilidade absurda, tamanho o seu poder por ser puro espírito. Entretanto, não o fazem, no caso dos demônios, obviamente, porque Deus não o permite. Então, aí a gente vai conseguindo, modelando e compreendendo, então, essas diferenças. Os anjos, eles, como não têm matéria, estão em lugar nenhum. Eles concentram a sua força de ação em determinado lugar. Nós sabemos que todos nós temos um anjo da guarda que nos protege diariamente. Eu tenho meu anjo da guarda, que fica comigo, que está ao meu lado, não no sentido físico, obviamente, porque ele não tem corpo, mas que concentra a sua ação na minha vida, me dando inspirações, como é muito comum em relação aos anjos, dando direcionamentos, enfim, e da maneira mais, em que esses anjos trabalham. Podem agir também de modo sobrenatural, mas isso se dará por uma permissão e uma ação de Deus. O anjo tem o poder préternatural. Essa é outra distinção que a gente precisa fazer entre os anjos. A gente tem o poder natural, que é o poder do homem. Se eu quero levar uma mala até o andar de cima, eu pego a mala, eu tenho a minha força, e etc, etc. Eu consigo levar então essa mala para o andar de cima da minha casa, por exemplo. Isso é um poder natural, o poder natural do homem. Isso não é difícil de nós entendermos. Os anjos têm um poder préternatural, que está muito acima do nosso poder. Entretanto, o poder maior, o poder supremo, é o poder de Deus, que é o poder sobrenatural. O poder sobrenatural, diferentemente do preternatural, e daí vai a principal diferença, é poder fazer algo do nada. Então, Deus do nada pode fazer um ser humano, Deus do nada pode fazer o mar, Deus do nada pode fazer as montanhas e qualquer coisa que Ele quiser, dentro da sua liberdade. O poder preternatural não é tão grande assim. Entretanto, os anjos são de uma inteligência muito superior à nossa, de uma capacidade muito maior do que a nossa. Com as suas potências, comunicam entre si através do intelecto, têm uma intuição, agem muito por intuição e não sabem tudo, mas sabem muito mais do que nós. A força e a ação de um anjo, quando eu digo anjo, eu refiro tanto aos anjos quanto aos demônios, porque após a queda, sobre a qual nós vamos falar, a gente sabe que os anjos não perderam em nada a sua força e o seu poder. Estão separados de Deus, os demônios, após a queda, estão separados de Deus. E os anjos, os bons anjos, contemplaram a face de Deus, e não mais pecarão, e não mais vão para o outro lado, para o lado do mal. Permanecerão sempre na presença de Deus, porque conheceram, contemplaram a face de Deus. Então, pecar para eles torna-se impossível, por mais que, obviamente, a sua liberdade seja preservada. Então, a gente tem essa composição, a gente tem, então, essa formação do poder sobrenatural, que é o poder de Deus, o poder preternatural, que é o poder do homem, o poder dos anjos, e o poder natural, que é o poder dos homens. Dentro, então, dessa realidade angélica, os anjos agem no nosso dia a dia. Os anjos agem na nossa vida. Tanto o anjo responsável pela minha proteção, meu anjo da guarda, quanto o anjo ou os anjos responsáveis por danar a minha alma, responsáveis por tentar me levar para o inferno. Assim como a gente tem um anjo da guarda, a gente tem também um anjo, pelo menos, que tem a função de fazer com que eu perca a minha alma, com que você perca a sua alma. E esses anjos, por serem mais inteligentes que nós, têm uma ação também muito forte e possível sobre nós, mas não poderão agir, obviamente, de
maneira sobrenatural, a não ser que Deus o permita. Algo na história, aí quando a gente vai estudar então a vida dos santos, a gente percebe então que muitos dos santos tiveram então, receberam visitas do demônio, que é um anjo, e ele apanhavam desse demônio, por exemplo. Isso era permitido por Deus, que na sua infinita bondade e misericórdia, permitia que aquele santo tivesse aquela experiência, para a sua santificação, para o seu crescimento, e para que nós conhecêssemos então a existência desse mundo espiritual. Uma das coisas mais importantes de estudarmos então o mundo espiritual é justamente isso. Entendermos que essa realidade que não vemos, a maioria das pessoas não consegue ver, às vezes tem algumas experiências, algumas pessoas isoladas que têm uma missão muito especial, são pessoas místicas, digamos assim. Mas é uma minoria de pessoas que têm essa experiência. As pessoas, de um modo geral, não têm experiências sobrenaturais, sim, em relação aos anjos. Essas experiências ocorrem, essas coisas ocorrem por graça, por milagre de Deus, que permite os demônios agirem ou que permite os anjos agirem de modo sobrenatural. Então, toda ação que seja de modo sobrenatural de um anjo é porque foi permitido por Deus. Anjo, a palavra anjo, significa, na verdade, mensageiro, que é aquele que vai levar a graça, vai levar uma mensagem de Deus àquela pessoa. A maioria das graças que nós recebemos vem diretamente, não vem diretamente de Deus, as graças que recebemos de Deus, mas vem, na verdade, de um anjo. Dificilmente, isso nos diz São João da Cruz, Deus vai descer para derramar, então, uma graça específica na vida daquela pessoa. É da natureza de Deus dividir o trabalho. Então, ele dá aquela informação ao anjo, faz aquela ordem ao anjo, e o anjo, então, a executará. E determinará em graça, bênção, sobre a vida daquela pessoa. Os anjos agem muito por meio de inspirações do dia a dia, sobre as decisões que você vai tomar sobre a sua vida. Pode causar sentimentos bons, no caso dos anjos bons, sentimentos ruins, no caso dos anjos ruins. A principal ação, então, se dará por intermédio dessas inspirações. Mais à frente a gente vai trabalhar, a gente vai ver sobre a maneira de ação dos anjos. Mas retornando então, no mesmo instante existencial, Deus cria homens, Deus cria os anjos. E nenhum desses recebe então, logo após a sua criação, a contemplação da face de Deus. Eles recebem então uma missão. Eles recebem então um pedido de prova. Os homens que vivem num tempo diferente do nosso têm a sua prova. Eu tenho a minha prova. Vivo nessa vida com todas as dificuldades, nunca tendo visto efetivamente Deus, buscando aí diariamente, lutando, sustentado pela graça. Preciso viver uma vida com as limitações, com todas as dificuldades, dores, sofrimentos e problemas, sendo tentado e assim sucessivamente. Para que um dia, se permanecer por graça, se no meu julgamento Deus entender que eu mereço então contemplar a sua face após a minha morte para o céu. No caso dos anjos, essa prova ela já aconteceu. A maioria dos teólogos diz que esse pedido que Deus fez aos anjos foi, na verdade, o pedido. Ocorreu no momento em que Deus revela aos anjos o seu plano salvífico. Deus revela então que caso o homem, nesse momento aqui o homem ainda não tinha pecado, mas caso o homem viesse a pecar, o Filho de Deus encarnaria e tornaria-se um homem. E este homem, seria filho então de uma mulher. E eles deveriam adorar esse Filho de Deus, que era, na verdade, Deus, mas era também homem. Que teria por rainha uma mulher simples, santa, santíssima, como é Nossa Senhora, mas ainda assim uma mulher, nenhuma divindade, uma mulher. Os anjos são criaturas extremamente poderosas, como eu falei, são criaturas espirituais.
E uma digamos, fragilidade desses anjos, é justamente a soberba. E então ele tem, né, é uma dificuldade aí, uma fragilidade, digamos assim, de muitos dos seres espirituais. É comum aqui dos seres que são puramente espirituais, no caso dos anjos. Então eles precisariam, para viver, então, para contemplar então a face de Deus, precisariam dar essa prova de amor, de que o homem, no caso nós, os homens, seríamos elevados a uma graça muito grande. O centro da criação não eram os anjos, eram os homens. Então Deus cria então os anjos, dá a eles muito mais poder do que nós. Entretanto, remete para nós humanos, para nós homens, o seu amor, de uma maneira totalmente especial, superior ao amor dado aos anjos. Então eles precisam viver, né, dar viver essa prova de amor, viver este sofrimento, essa prova. Eles passariam então, precisariam passar por essa prova, para que enfim contemplassem a face de Deus. Um anjo foi criado, né? Nós temos os 9 coros angélicos, e um anjo desses, né? Um anjo grandioso, na verdade um serafim. Lúcifer era um anjo extremamente luminoso, de todos os anjos o mais poderoso. Ele não aceita isso. E começa então uma rebelião no céu. Ele não aceita adorar a Deus, homem. Ele não aceita ter por rainha uma mulher. Como diria o padre Paulo Ricardo, uma mulher que trazia um saco de fezes na barriga. Uma simples mulher, ainda mulher. Não aceitaria ter essa mulher uma simples mulher, por sua rainha. E começa então essa rebelião no céu. Obviamente, os anjos são muitas vezes representados como guerreiros. Isso é extremamente interessante, essa maneira como eles são apresentados. Porque mostra para nós, na verdade, apesar de que obviamente eles não têm corpo, quando a gente vê um São Miguel, por exemplo, a gente vê ele extremamente forte, com a espada na mão, o escudo, um homem sempre musculoso, demonstrando para nós a sua força, demonstrando, na verdade, que ele é um grande guerreiro, extremamente poderoso, e um guerreiro a serviço de Deus. Essa é uma representação interessante, apesar de, obviamente, o anjo não tem lança, o anjo não tem escudo. Então, essa luta espiritual que começou a partir do momento em que Deus revela o seu plano salvífico, essa luta ocorre de modo intelectual. Os anjos se comunicam, são capazes de se comunicar, então, por intelecto. Então, eles começam uma batalha, né? Como diríamos, uma batalha de evangelização, em que alguns anjos, trabalham tendo convencer os outros anjos de vir para o lado de Deus, ou de ir para o lado da rebelião, para o lado do demônio. Então começa essa luta, começa essa batalha. Algumas questões aí são bastante interessantes, que essas pessoas acabam por confundir. Como a gente sabe, Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Está em todo lugar, de tudo ele sabe, ele tudo pode. Então algumas pessoas acabam dizendo assim, se Deus sabia que o demônio iria se rebelar, Deus na verdade o que ele deve ter feito é programado então, né, para que viesse o demônio para ele ter um rival. Deus queria ter um rival, e aí já que ele sabia de tudo, sabia que o demônio iria pecar, na verdade ele criou o demônio porque ele queria um rival. Na verdade não tem nada disso. Deus cria então Lúcifer como um grande anjo, mas dá a ele então a liberdade. E mesmo Deus, sabendo obviamente que lá na frente ele se rebelaria, Deus não deixa de criá-lo. Deus dá a ele toda a oportunidade e toda a graça para que ele voltasse em meio a esta batalha. Então, nesse momento de batalha, Deus enviava graça para esses anjos, para os anjos da rebelião. Ele fortalecia os anjos do bem, assim como ele faz conosco no dia a dia. Quando a gente passa por alguma tentação, alguma dificuldade, algum problema,
e a gente passa por aquilo, e mais à frente Deus envia graça, Deus coloca uma pessoa na sua vida, por exemplo, que vai te ajudar naquela dificuldade pela qual você está passando. Então, com os anjos, nessa batalha, nessa luta, não foi diferente. Deus enviava a graça, Deus enviava a bênção para que esses anjos, até mesmo o demônio, retornasse para o lado bom. Aderisse ao projeto salvífico que Deus tinha para a humanidade, caso o homem pecasse. Nesse momento, Adão ainda não tinha pecado com Eva. Adão e Eva não tinham pecado. E ele envia a graça. Só que como o tempo foi passando, e é um tempo diferente do nosso, os anjos chegam num determinado tempo que eles já se deformaram tanto e já escolheram tanto um dos lados que não adiantaria mais Deus enviar a graça, que eles já não mudariam mais de opinião. É como aquela pessoa que vai construindo uma determinada opinião, em meio àquela batalha espiritual que se estava, e num dado momento ele diz: não tem jeito mais, eu estou do lado de Deus ou estou do lado do demônio. Quando Deus, que tudo sabe, percebe, então, que já não tinha mais condições, ele não para então de enviar graças. E é assim na nossa vida. Deus te fez livre e Ele envia graça para a sua vida todos os dias para que você venha para o lado dele, para o lado de Deus, para o lado da conversão, para o lado do bem. Você é também, obviamente, tentado. Existem também situações que Deus permite também para o seu crescimento, difíceis da sua vida, que vêm sobre a sua vida, para que você se perca. Mas na verdade o que Deus quer não é que você se perca, é que você cresça, que você se santifique. Então daí a importância de tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida, nós utilizarmos para o bem, para a graça, para a nossa santificação. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se somos tentados, nós crescemos espiritualmente. Se somos agraciados por Deus com um tempo tranquilo, um tempo de paz, nós louvamos a Deus também por este tempo. E foi assim em relação aos anjos. E o Senhor foi enviando graças, e esses anjos foram então ou se deformando, ou se santificando cada vez mais. E aí vem então a grande ironia, né? Do modus operandi divino, usar os menores. Porque Lúcifer era um grande anjo, né? Continua sendo em relação ao poder, extremamente poderoso. Mas o anjo lá de baixo, um arcanjo, quando a gente fala arcanjo, as pessoas já pensam que é um anjo poderoso. Não, a hierarquia do arcanjo era lá de baixo. Ele é bem menos poderoso, a gente vai falar mais à frente, mas essa disposição dos coros angélicos é uma ordem de, não de santidade, mas de hierarquia. E o anjo lá de baixo, então, bem mais fraco, dá o grande grito, quando os anjos bons já estão santificados e os anjos maus já estão pervertidos, que é o Miguel, como se ele dissesse: olha, Lúcifer, você é o mais poderoso de nós, anjos, você é o mais belo, é o mais poderoso, mas quem como Deus? Inspirado, obviamente, pela graça de Deus, ele começa então essa batalha, que poderia ter sido para ele, né, motivo de perdição, de danação eterna, mas certamente inspirado por Deus, ele toma essa atitude. Poderia ter sido para ele uma danação, porque o demônio era muito mais forte do que ele. Então a gente vê, né, esse momento dessa cisão em Apocalipse 12, no versículo de 7, que diz: houve então uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, batalhou, juntamente com seus anjos. Olha a luta espiritual sendo escrita aí. Mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui a gente tem a descrição desse momento em que Miguel com seus anjos se levantam então para poder, nessa guerra, nessa luta espiritual, neste exato momento então, a gente tem essa separação, em que os anjos santificados contemplam então a face de Deus,
são levados para a presença de Deus e não mais pecarão. E são os anjos bons que nos protegem, que nos guardam, como São Miguel, São Gabriel, São Rafael, como meu anjo da guarda, seu anjo da guarda. E nós temos então os demônios que são expulsos do céu, que são levados então para o inferno. Nesse processo, os anjos obviamente estão separados por Deus e estão em constante sofrimento. Entretanto, em nada perderam em relação ao seu poder. Continuam então extremamente poderosos. E vivemos então nessa batalha, e vivemos então nessa luta, em que todos os dias eu, mas também você, somos inspirados pelos anjos de Deus, somos tentados pelos anjos maus, pelos demônios. E aí fica a grande pergunta: qual lado você tem escolhido? A gente termina por aqui e no próximo vídeo a gente trabalha, então a gente dá seguimento a este tema. Um abraço pessoal, fiquem com Deus, até!